Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com os irmãos e irmãs. Prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é André e quando o Mateus me chamou, eu nem aqui no nosso país eu estava lá no Egito. Eu disse para ele: olha, espera um pouquinho aí que tem a diferença de fuso horário, eu vou checar minha agenda aqui e já logo te digo. Então, de modo que eu fiz um remanejamento. Esse mês de agosto, você sabe, denominacionalmente é considerado o mês da juventude. Então eu tenho ido a vários lugares, de modo que é um prazer estar com vocês. E vocês estão de parabéns pela decoração. Excepcionalmente hoje um dos meus filhos, que é o Zion, que é o mais velho, não está aqui, porque quando eu saí de casa para chegar aqui em tempo hábil, ele ainda estava na escola. Então ele não pôde vir, mas se ele estivesse aqui, certamente ele gostaria muito dessa contextualização, dessa decoração. E com certeza ele perguntaria: pai, que negócio são esses aí? Aí eu teria que dizer para ele: olha, isso aqui é uma máquina de escrever. Eu me lembro, quando eu fazia as provas com cheiro de álcool, mimeógrafo, não é? E a TV também, televisão cinza. Os caras dizem que é preto e branco, mas era só cinza. Eu me lembro que quando um amigo meu me disse assim: você viu o desenho novo agora do He-Man e tal, que tem um gato guerreiro que é verde? Eu falei: verde aonde? Lá em casa era tudo cinza. Os caras diziam que era preto e branco, mas para mim era só cinza. Então é um privilégio estar aqui com vocês. Eu quero seguir a trilha que o Espírito Santo abriu para nós. Vocês estão com um tema extraordinário: o tempo e a vida. Quero conversar com vocês um pouco acerca dessa questão, dessa impressão que nós temos acerca de tempo e espaço. E a minha parte é falar um pouco acerca do passado. Então, para isso eu quero te chamar imediatamente. Você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, uma das cartas paulinas, a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, já que vamos conversar acerca do passado, preste atenção nesse texto. E depois eu vou ler o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia. Romanos capítulo 15, o verso 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Com qual finalidade? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que está sendo dito aqui? Pois tudo quanto outrora. Vamos traduzir? Vamos apertar a tecla SAP? Tudo quanto foi escrito no passado foi preservado para o nosso ensino. Para quê? Para que a gente não se desespere hoje. Percebe? Tem gente que não tem esperança. Não é o nosso caso. A fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é com essa percepção que eu quero lhe chamar então para a leitura do texto mais difícil de toda a Bíblia, que você pode recitar, que você sabe. Qual é o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia? Será? É o primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. É lógico que você está perguntando assim: por quê? Pensa. Se alguém não crê que no princípio criou Deus os céus e a terra, não adianta conversar com ele nem sobre João 3,16. Ele não crê. É perda de tempo, seu e dele. Quem crê que no princípio criou Deus os céus e a terra, está habilitado a crer em todo mais. Ponto. Gente, é desse modelo aí. Percebe? Então, se é assim, vamos clamar a Deus. Vamos agradecê-lo pela oportunidade que a gente tem de estar na era Gutenberg, ou seja, você sabe ler e escrever. Você tem acesso à Escritura. Agora nós vamos rogar a palavra de Deus. A Escritura a gente já leu. Vamos pedir para Deus misturar as palavras dele às minhas, de modo que você possa continuar a ouvi-lo, certo? Então vamos falar com ele? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos sempre em Tua presença pelo sacrifício aceito de Jesus de Nazaré.
Nós te agradecemos por essa tamanha oportunidade que nós temos de nos acercarmos da Tua Palavra, nos reunirmos em torno do Teu nome, para celebrarmos o Teu nome como lhe é devido, Pai. Então nós rogamos, dá-nos a Tua Palavra, fala ao nosso coração, Deus, dá-nos uma palavra para o coração e um coração para a Tua Palavra. Faz cessar todo ruído no nosso íntimo, de tal modo que ouçamos tão somente a Tua voz. Abre o nosso entendimento, Senhor, de tal maneira que contemplemos as maravilhas da Tua lei para o máximo louvor da Sua glória. É sempre a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tempo e a vida. Interessante que todas as pessoas, ou grande parte das pessoas que eu conheço, que começam a ler o Gênesis, eles sempre têm as mesmas dúvidas. É extraordinário. Por exemplo, eu conheço gente que, quando lê o Gênesis, acha que ali é uma perspectiva científica da criação. E aí o cara quer comparar Gênesis com a ciência. Aí começa aquele debate interminável e tudo. É perda de tempo. Não sei se você já se ligou nisso. É pura perda de tempo. Porque o Moisés, quando escreveu isso aqui, ele não estava nunca pensando em, assim, um dia te munir de argumentos para que você tenha, assim, uma base para conversar com o pessoal da ciência. Por exemplo, o Gênesis não foi escrito com essa pretensão. Aliás, a Bíblia não se propõe a ser um texto científico. Se ligou nisso? O relato do Gênesis, portanto, não é um texto para debate acerca da existência ou não existência de Deus, por uma razão óbvia. Olha como é que começa o primeiro verso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha, se eu fosse Moisés, eu ia querer explicar. Não, é porque... Não, ele não fez nada disso. Ele diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E nem é Deus que criou, é criou Deus. Por quê? Então, interessante. Pergunta seu professor de escola bíblica. Entendeu? Traduzindo, já se começa do pressuposto que Deus é. Ponto. Ou crê ou não crê. Isso tem implicações. Quais? Se Deus é e Deus é o Criador, Ele tem as prerrogativas. Só Ele pode dizer como nós vamos viver. Ponto. Aí é por isso que você começa a perceber que tem alguma coisa errada no universo. Então Gênesis se propõe a isso. Pelo menos responder duas perguntas. Por que o mundo é como é? Então é por isso. E como é que eu vivo num mundo que é como é? Entendi. Pegou a ideia? Porque se Deus existe, existe consequentemente uma maneira correta de se viver e de se fazer todas as coisas. Não se pode viver de qualquer maneira. Aí só, tá começando a brilhar. O que é pecado, por exemplo? É uma palavra assim que o pessoal assim da igreja, do evangeliquez, do crentez, todo mundo repete. Mas o que é pecado? Aí se eu pergunto pro jovem, o cara fala, não, pecado assim é aquele negócio lá que os caras da minha igreja falaram que a gente não pode fazer, consta aqui na lista. Porque todo crente de igreja, o cara tem uma lista de pode e não pode. Aí o terror da vida dele assim é quando existe uma outra comunidade que tem uma lista de pode e não pode menos radical do que a dele. Aí no negócio de congresso assim, ele vai lá, tem um pessoal assim com a orelha já mais no estilo Topo Gigio, pegou? Largona, entendeu? Uns caras mais rabiscados, uns cabelos assim fora do comum, uns pelos na cara, o cara, que maneiro, porque na dele não pode. Aí ele acha que pecado é moral. Traduzindo, é o que pode e o que não pode. Ele acha que é isso. Pecado nunca foi moral. Pecado é existencial. Então pecado não é o que você faz ou deixa de fazer. Pecado é quem você é. Só, epa, pegou como é que é diferente? Não importa o que você faz ou deixa de fazer, o problema é você. O dia que você chega nessa consciência pelo Espírito, você fala, meu Deus do céu. Eu conheço dois caras que chegaram e estão registrados. Um deles é o Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Lembra disso? Porque ele viu Deus. Ai de mim que vou perecendo. Por que, Isaías? Qual o problema? Rapaz, eu sou um cara de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o outro foi o Pedro. Diante daquele texto assim que tem um apelido de A Pesca Maravilhosa, isso é um terror, porque todas as vezes que você abre a sua escritura e tem um cabeçalho em cima, você já chega no texto com preconceito. Se está escrito A Pesca Maravilhosa, você vai encontrar o que ali? Então um bom trabalho de casa é você comprar uma caneta preta e risca tudo isso. Percebe? A Bíblia não foi nem escrita originalmente com essa divisão de capítulos e versículos, quanto mais esse negócio em cima. Aí a gente você já vai como? E o problema do
preconceito é que ele obscurece a percepção. Mas você não encontra nada. O negócio ali não é pesca maravilhosa. O interessante ali é não ter peixe onde deveria ter peixe. E vice-versa. Pegou? Porque ali era só você ficar calminho no barquinho que o peixe pulava para dentro. Entendeu? Agora imagina 7 caras que são pescadores exímios desde Little Kid. Entendeu? Desde Little Kid. A noite inteira os caras não arrumaram nada. A noite inteira. Os caras são pescadores, tem know-how, sabe das coisas, estão no melhor lugar, o lugar mais piscoso do império. Você fica quieto lá, o peixe pula para dentro do seu barco. Tem 7 caras experimentados, sabe fazer isso, ó, desde sempre. Pegou a ideia? Desde sempre. As melhores redes, o melhor lugar, o melhor barco, a melhor indústria e nada. Aí chega um cara de manhã, mais novo que eu agora, 30 anos, gente boa, carpinteiro. Joga pra lá, ó. Ah, eu não sei vocês, mas assim, ó, eu chamava ele de canto e falava assim, deixa eu falar um negócio pra você aqui, velho. Assim, eu não sei se o senhor entende, mas aqui não tá pra peixe não, aqui não pega nada. Passamos a noite inteira. Jogar rede, a gente jogou pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, só não jogamos pra cima porque, sei lá, né? Mas jogamos. E assim, pra fechar a conversa, assim, o senhor não leva mal não, mas aqui, como se diz assim, na moral. Mas aqui é tudo pescador. Entendeu? Que o cara manda ter português, né? Aqui, o senhor manja de, ó, madeira. O senhor é carpinteiro. O senhor não sabe dessas paradas. Ó, podia, não podia? Mas não aconteceu assim. Aí os caras foram jogar a rede. Jogou. Aí o barco que foi feito para flutuar começou a ir a pique. Você consegue conceber um negócio desse de tanto peixe? Aí o camarada, olha o que o Pedro responde. Se fosse eu falava assim, epa, essa parada é maneira, rapaz. Vamos fazer uma indústria nós dois aí, já tem até o nome, Peixe Santo S.A., Holy Fish. Nossa, eu passei a noite inteira, não entendi nada. Veio um cara, só me dá uma ideia, eu pesco como nunca pesquei. É nós, deu até o dízimo. Vai falar que não é. Você não pensaria não, quer convencer a mim? Eu falaria. Aí o Pedro dá a resposta mais doida que eu já vi. Retira-te de mim, que eu sou pecador. Falei, peraí, o que aconteceu aqui que eu não vi? A resposta mais improvável é porque naquele momento aprove ao Pai mostrar quem o Filho é. Ele é Deus. E o Pedro percebeu a distância ontológica que há entre os dois. Eu sou pecado puro, desde a planta dos meus pés até o alto da minha cabeça, e ele é santo. Então, qual foi o pedido dele? Olha a oração do Pedro. Retira-te de mim, que eu sou pecador. O que ele está dizendo? Senhor, você não pode ficar nem mesmo no mesmo país que eu. Some. Aí Jesus, graças a Deus, não ouviu a oração dele. Graças a Deus, né? Porque eu não sei se vocês sabem também, Deus não ouve as nossas orações. Aí o cara fala, ih, pronto. O cara veio lá de longe para soltar uma bomba dessa aqui, agora é de lascar. Não, vou dizer de novo, entendeu? Vou dizer de novo. Deus não ouve as nossas orações. Quer tentar? Romanos 8:26, o que está escrito? O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque só Ele sabe qual é a mente de Deus. Eu e você pedimos umas coisas assim que é só loucura. Retira-te de mim, Senhor, eu quero morrer. É isso aí que a gente fala. Eu não aguento mais, sou melhor que meus pais. Você acha que Deus vai ouvir um negócio desse? A gente fala, mas quem faz a tradução, quem faz a adequação, quem equaliza tudo é o